Galera, aqui nós vamos examinar os 10 assuntos mais evitados, ofuscados, escondidos e torcidos, né, da história da morte de Lampião durante aquela semana ali em que aconteceu Angico e também a Fazenda Patos. A gente vai examinar agora 10 assuntos que não são estudados pelo cangaço, apesar de que eles estão muito bem cientes disso tudo. Primeiro assunto que eu vou abordar aqui, já falei isso num vídeo, é por que eles não assumem que Angico é uma cabeceira de drenagem do Rio São Francisco. Porque se eles assumissem, que eles não vão assumir isso, não assumiram até hoje, eles já negaram que isso é a realidade da coisa, apesar de que, né, a geografia do terreno, a geologia, está escrito aí na Sociedade Brasileira de Geologia que Angico faz parte, né, da rede de coletoras de água do Rio São Francisco, e eles não vão abordar esse tema porque é um tema que, se abordarem, eles vão ter que dar um monte de explicação sobre a chuva que é descrita pelos invasores, né? Os 3 comandantes da invasão, que é o Coronel Teodoreto, o chefe maior da Polícia de Alagoas, que comandou a invasão como supremo chefe. O Tenente Bezerra e o aspirante Ferreira falam em chuva torrencial, já falei em vídeos sobre isso, e é ignorado solenemente essa realidade, essa verdade sobre o que é Angico. Mas você não vai ver um caba da peste pesquisador desse abrir a boca para reconhecer que Angico é uma cabeceira de drenagem. O ponto número 2 é que toda a realização do Teatro de Angico se baseou em propriedades, né, que eram da família de João Bezerra ou propriedades próximas às propriedades da família de João Bezerra. A gente vê, por exemplo, que a Fazenda Patos era propriedade da família de João Bezerra. A fazenda do lado de Angicos, conforme diz Durval Rosa, também era da família de João Bezerra, e a fazenda Cuiabá, né, que foi onde os remanescentes, né, que se entregaram depois em Jeremoabo, supostamente ficaram logo após Angico, onde tiveram uma guarita sensacional. E você vê que esses assuntos do outro lado do rio era Entre Montes, né? E colado Entre Montes era a fazenda Emendadas, que eu não sei quem era o dono, mas era tudo ali, né, numa distância bem curta, não mais do que 5 a 10 quilômetros. Todas essas propriedades que tiveram um significado histórico para essa história de Angico e Patos, Fazenda Patos, estava ali. O Corisco estava na fazenda Emendadas, que é do lado da onde tinha o Pedro de Cândido, o traidor que supostamente traiu Lampião e falou para todo mundo, né, de acordo com um livro de, não lembro agora se é do Pernambucano de Melo ou se é do Antônio Amauri ou se eu li em outro lugar. Mas o Pedro de Cândido alardeou para todo mundo que ele ia trair todos os outros cangaceiros, menos Lampião. É abordado isso por algum pesquisador, né, dessa coincidência toda das fazendas estarem um do lado da outra. E o terceiro esquema que jamais vão abordar, né, se você chegar para eles e perguntar, bem, como é que foi o transporte da tropa, né? Pelo caminhão, como é que se procedeu esse transporte da tropa? Já que não existia estrada, já que não tinha, né, nenhum serviço, não tinha infraestrutura rodoviária, não tinha peças, serviços, mecânicos, oficinas, torneiros, etc. Então, como é que o João Bezerra requisitou um caminhão em 1938 que caberia 50 pessoas? Isso jamais vai ser abordado pelo estudo do cangaço. Você vê que um estudo falho, né?
Eles evitam. Eu já botei 3 ou 4 razões aí que desmontam essa história toda. Se você evita, é porque você não tem cacife para bancar, não tem coragem, por que não dizer hombridade para chegar e encarar essas perguntas que são perguntas pertinentes. Aí você fala do caminhão, eles chegam e dizem assim, procura aí na internet que você vai achar. Ao mesmo tempo ele diz, tá vendo, você só estuda pela internet. Quer dizer, é uma estupidez, aquele monte de boçal que faz parte do estudo do cangaço. O quarto ou quinto assunto é o itinerário que a volante de João Bezerra, né, pegou para subir aquele riacho lá. Uns dizem que ele subiu, outros dizem que ele desceu. Então nunca foi feita uma reconstituição, que seria uma das primeiras coisas. Foi prometido, inclusive, pelo jornal A Noite Ilustrada, quando eles fizeram a primeira reportagem sobre, tem isso até no meu livro, cópia desse jornal, em que eles dizem que tal reconstituição iria ser feita imediatamente, estava a equipe lá, barará, mas nunca foi feito. Estamos esperando 84 anos depois ou mais e a gente não tem nenhuma reconstituição do que ocorreu lá, nem um itinerário. Eu já mostrei aqui mapas em cima de mapas, nenhum mapa bate com o outro. Tem o mapa do Antônio Amauri, do João Bezerra, do Frederico Perambulano de Melo, nenhum mapa bate com nenhum outro mapa. E você vê que esse itinerário que eles inventaram ali nunca foi feito para passar pelo escrutínio do método acadêmico ou científico a ser minimamente verificado, né? O itinerário é obscuro, né? Você vê que eu já abordei esse assunto aí e eles nunca vão fazer esse itinerário porque eles sabem que é impossível, né? Eles já tentaram, já mostrei num vídeo aqui, aquele cabra da peste da literatura do cangaço lá, tentando procurar e não achou porra nenhuma, disse que ia voltar para fazer, nunca mais voltou. Então é uma coisa deveras impossível. E vou ver, o outro assunto agora é... Outro assunto polêmico e bombástico é que Durval Rosa, na sua entrevista ao Aderbal Nogueira, diz que ele recebeu armas e munição de Coronel Lucena, né, para se proteger, etc. e tal. E o Coronel Lucena foi o cabra que mandou matar o pai de Lampião, e o Lampião era amigo íntimo de Durval Rosa, de acordo com o próprio, dizendo que acreditava piamente no Durval Rosa e no Pedro de Cândido, e Lampião não sabia, né, que eles eram amigos também do Coronel Lucena, o cabra que matou o pai dele. Você vê, galera, isso aí é muito difícil de acontecer, isso também não é abordado, né? Por que esses cabras foram policiais? Só agora que eles estão querendo ajambrar aí uma razão, não, porque queria proteger, eles queriam proteger o Pedro de Cândido. Você, olha só a estupidez, como é que você vai proteger um criminoso? Aqueles cabras da peste ali do Nordeste, ele não tinha nenhuma empatia com o filho da puta, né? Ainda mais se fosse coiteiro de cangaceiro, né? O cara, quantas mortes indiretas de soldados, de povoado, do povo que foi devido a um coiteiro ajudando cangaceiro, ajudando criminoso. Então não haveria nenhuma simpatia e nenhuma clemência para nenhum cangaceiro, um coiteiro, muito menos, né, você armar os coiteiros traidores, que também eram criminosos que nem os cangaceiros, aí passam a mão na cabeça, promovem ele para a polícia e ainda dão um monte de armamento. Inacreditável que essa situação inexistente na vida real, né, no mundo do crime, passa batido pelos historiadores, né? Outro assunto que jamais é abordado é o assunto da documentação inexistente, né? Na época do cangaço, a documentação inexistente sobre a ação de João Bezerra como policial. Você não vê nenhuma prisão, nenhum atestado de óbito, nenhuma investigação criminal ou inquérito policial feito pelo João Bezerra em toda a sua carreira contra, né, o cangaço, entre aspas,
você não vai ver documentação nenhuma, né? E isso é uma coisa que é evitada, que nem o diabo evita a cruz dentro do cangaço. Eles jamais abordam esse tema da documentação. Eu queria ver qual que é, né, a explicação para que a documentação seja inexistente, né? Inexistente a documentação sobre os 11 mortos de Angico. Não tem nenhuma documentação nem em Alagoas, onde apareceram as cabeças, nem em Sergipe, onde ficaram os corpos, entre aspas. Nunca foi feito nada para elucidar aquele crime, né? E também nunca foram identificados aqueles corpos, né? Aquelas cabeças, aliás, porque os corpos nunca foram achados e nem examinados, né? A gente vê também que eles ficam imaginando, né, a bala que matou o Lampião sem ter o corpo para poder fazer uma perícia por completo, como diz o famoso legista, né, contemporâneo de Lampião, Arthur Ramos. Aquilo ali foi inválido, né? Isso saiu no jornal Globo em 1938, o legista Arthur Ramos já falando que aquela perícia só da cabeça invalida tudo. Não pode ser feita uma perícia sem um corpo. E por que não foram documentados aqueles crimes todos? Por que não foram abertos inquéritos, etc. Então, isso é uma coisa que jamais é abordada dentro do estudo do cangaço, jamais é explicado como que pode ter acontecido uma coisa dessa, já que todos os trâmites existiam, né, dentro da lei brasileira. E a polícia, né, se a polícia é designada como tal, ela só pode ser chamada de polícia se ela, né, faz os trâmites, né, realiza os trâmites legais que a polícia tem que realizar, e nada disso jamais foi feito dentro do estudo do cangaço lampiônico, principalmente na morte, suposta morte de Lampião, onde não existe nenhum trâmite legal para elucidar esses crimes.